Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre os capacitores, tá? Na verdade eu vou dar ênfase nos capacitores, mas eu vou mostrar mais coisa nesse vídeo, né? Porque no vídeo anterior eu mostrei lá o defeito na RX 580, aquele sintomazinho da placa perder o vídeo e disparar o fan, né? E eu disse lá no vídeo, vou deixar até o cardzinho desse vídeo aqui para vocês assistirem lá. Lá no vídeo eu falei que esse sintoma, né, da placa perder o vídeo e disparar o fan, ele pode ser causado por inúmeras coisas, né? Então, inúmeros defeitos que pode acontecer no circuito eletrônico da placa de vídeo vai causar esse mesmo sintoma da placa perder o vídeo e disparar o fan. Então, lá naquele vídeo eu mostrei o problema daquela placa, né, o que estava fazendo ela apresenta esse sintoma. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais um problema que acontece nas placas de vídeo que também apresenta esse sintoma, que são problemas nos capacitores eletrolíticos. E para a gente estar medindo isso aí no capacitor, que é o Veloz que eu vou estar falando para vocês, a gente precisa de um aparelho específico. Não se mede esses parâmetros mais complexos ali do capacitor usando apenas um multímetro ou um capacímetro simples, né? Vou mostrar aqui para vocês, que vocês vão entender direitinho o que é. E aqui tá um desses aparelhos que a gente consegue olhar isso, que são os multitester, né? A Finis mandou esse aqui pra gente, que ele é meio que um tudo em um. Ele é o modelinho DSO TC4. Eu vou estar fazendo aqui um unboxing, um review dele aqui para vocês, mostrar aqui as funções, o que ele faz. Posteriormente, depois que eu fizer aqui o review e mostrar tudo para vocês, eu até separei aqui uns componentes, ó, como vocês podem ver aqui na bancada, que a gente vai estar usando aqui para mostrar o aparelho para vocês. É um aparelho fantástico. Eu já utilizava versões anteriores, eu tenho aqui a versãozinha, deixa eu ver aqui, deixa até separadinho aqui na caixa, DSO TC2. Depois desse aqui tem o TC3 e agora tem o TC4, que é lançamento da Finis, tá? Esse aqui tá incrível, pessoal. Eles têm osciloscópio integrado. Esse aqui mostra alguns parâmetros a mais nos componentes, inclusive no capacitor também. Esse aqui, alguns capacitores ele não mostra o Veloz, em outros capacitores não mostra o SR, mas esse aqui mostra tudo. E o osciloscópio desse aqui também ele é um pouquinho mais precário. O tempo por divisão dele é um pouco maior, esse aqui consegue chegar em tempos por divisão menor, né? Então você consegue ali ver ondas que trabalham em frequências bem mais altas, ali você consegue ver com uma resolução bem melhor, enfim. Então o osciloscópio desse aqui é um pouquinho melhor. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos abrir aqui a caixa. Já tem aí um tempinho que eu tô testando ele aí, né? Coloquei aqui na caixa de novo para estar fazendo o unboxing para vocês aqui, para vocês verem como ele vem. Não tirei nem a película do display dele ainda tá com a películazinha aqui. Eu tenho dó de tirar, porque como a gente mexe em bancada aqui, né, com ferro de solda, fica respingando fluxo, às vezes costuma, da gente vai limpar a ponta do ferro de solda, voa um pouquinho de estanho líquido ainda aqui, né, na tela, e pode acabar derretendo na tela, então eu não tiro essas proteções não. Inclusive a do multímetro meu aqui também, ó, também tá aqui até hoje, não tirei. Então aqui, pessoal, não tem segredo, o aparelhozinho ele é bem bonitinho, enfim. Aqui na caixa a gente vai ter os acessórios. A ponteira do osciloscópio, que é exatamente a mesma ponteira do outro osciloscópio da Finis que eu uso aqui, né, ó. Se eu não me engano é o 1013, DSO 1013, não lembro aqui agora. É a mesma ponteirinha, tá vendo? Exatamente, ó, a mesma ponteirinha. Muda só a conexão aqui, né? Que a conexão aqui na ponta, ela é menorzinha, o de lá é um pouquinho maior, mas a ponteira em si é a mesma coisa. Aqui a gente tem uns marcadores aqui pra gente marcar ali a ponteirinha do osciloscópio com alguma coisa específica, né? A gente clipa ela aqui atrás, ó, essas arruelinhas. Se estiver usando mais de um osciloscópio, né, aí os fios ficam ali embolados, você marca cada ponteira com uma cor para você saber de qual osciloscópio que é. Isso aqui é uma chavinha para você fazer o ajuste fino na ponteira, tá vendo? Ela é meio que uma fenda, né, pequenininha. Aqui embaixo na ponteira tem meio que um parafusinho ali, e aqui a gente meio que calibra a ponteira, rodando para um lado e para o outro um trim-postzinho que tem ali. Isso aí é para quando a onda aqui ela tá com alguma deformação, pegando algum ruído, né? Você ajusta ali para você deixar certinho, né? Seguindo aqui, a gente tem essa ponteirinha dupla aqui, positiva e negativa, né? Garrinha jacaré, para a gente conectar aqui em cima, tá vendo? Na parte de entrada, porque ele serve também para medir tensão, né? Então aqui você consegue ligar em alguma fonte de tensão ali para você ver qual que é a tensão. Aqui a gente tem o cabo USB. O cabo USB a gente usa para estar fazendo o carregamento, uma bateria recarregável. Então a gente usa para fazer o carregamento, para transferir imagens também, né? Prints que a gente tira aqui da tela lá na parte do osciloscópio, e também para atualizar o firmware. Eu já atualizei o firmware dele, tá? Tinha uma versão acima da que veio de fábrica. E aqui, pessoal, a gente tem essas ponteirinhas aqui, ó, essas garrinhas, que elas vêm em todos esses multitester, né? Que a gente conecta elas aqui, ó,
Tem componentes que a gente consegue colocar direto aqui, mas tem uns que eles não entram porque é meio fundinho, né? A perninha é curta, então aí a gente usa aqui essas garrinhas, ó, e a gente conecta elas no componente, ó, um exemplo aqui no LED, né? A gente conecta ela aqui no componente abrindo ela aqui, ó. Tá vendo? Ela tem um aramezinho ali, ó. E aí a gente clipa ele aqui, ó, e aperta. Isso aqui é pra gente pegar a perninha dos componentes, né? Transistor, triac, enfim. E aqui a gente tem o manual de instrução aqui, né? O guia rápido e etc, né? Os papelzinhos aí padrão que vem tudo. E isso aqui é importante, tá, pessoal? Que algumas informações eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então vamos lá, pessoal. Pra gente ligar, é só apertar o power e segurar ele um pouquinho. Aí ele vai ligar. Aqui na tela principal dele, a gente tem algumas funções. Tem essa função aqui que está escrito transistor, mas isso aqui é o multitester. Então essa aqui é a parte do multitester, onde a gente vai testar todos os componentes, né? Sendo transistor MOSFET, transistor bipolar, capacitor cerâmico, diodo retificador, enfim. E aí a gente apertando aqui o power, ele volta para a telinha. O power, ele é sempre a tecla de voltar quando a gente aperta rápido, tá? Se apertar e segurar ele desliga, mas se aperta rápido ele é sempre o voltar. E aí andando aqui para o lado a gente tem a parte do osciloscópio, aqui a gente tem a parte do gerador de sinal, que é o gerador de frequência, eu esqueci de falar, mas ele também tem aqui um gerador de frequência, que é bem interessante isso daqui, vou mostrar para vocês. E ele tem aqui uma caixinha de ferramenta que são algumas ferramentas extras. Inclusive o diodo Zener, ele tem que ser medido nessa telinha aqui, lá na telinha de multitester ele não lê o diodo Zener. Então aqui a gente tem teste de continuidade, aqui é a parte do diodo Zener, teste de tensão, e ele mostra aqui que é de 0 até 40 volts só, tá? Decodificação infravermelho, é bem maneiro isso daqui. Se você pega ali um controle remoto infravermelho, ele vai te mostrar aqui o user code e o data code. Isso aqui, se você quiser replicar esse sinal em algum outro dispositivo, você consegue pegar as informações do controle de origem, né? Voltando aqui, a gente tem a caixinha de configurações. E aqui eu já fiz as minhas configurações, mas basicamente é um idioma, já coloquei em português, tá? Ele tem a linguagem em português. Você tem a configuração de volume, eu deixei bem baixinho, porque esse volume é bem irritante. O brilho da tela tá no máximo, né? Eu deixei aqui no máximo para gravar o vídeo para vocês, mas não tem necessidade de usar isso aqui no máximo, não. Inicialização automática, né? Ou seja, quando você ligar o dispositivo, você pode colocar para ele cair numa tela específica, que ali é a função que você mais usa, talvez. Aqui ele tá em nada, ele vai cair naquele menuzinho para você selecionar. O desligamento automático, né? Se ele tiver ocioso aí por 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora ele desliga sozinho, mas aqui ele não está desligando sozinho, está em off. E o compartilhamento USB. Esse compartilhamento USB aqui é para o dispositivo ser detectado pelo computador como um pendrive. Ele vai aparecer um dispositivo de armazenamento lá no Windows e é lá que você atualiza o firmware. Também transfere as imagens lá da parte do osciloscópio que eu falei para vocês, o print da tela. Então quando eu ativo aqui, ele vai cair numa telinha ali pedindo para conectar no computador, tá vendo? E conectou lá, ele vai achar um dispositivo removível lá. E aí para você atualizar o firmware é só jogar o firmware numa pastinha que tem lá, né? E aí reiniciar o dispositivo ele atualiza automaticamente, tá? É bem tranquilo. E lá também vai ter as outras pastinhas lá também, dos prints, como eu falei. E aqui, apertando o botão de power, ele volta. Então nós vamos começar aqui agora na parte do multitestador de componentes. Vou dar um OK. E estamos na telinha aqui. Eu não consegui achar o triac e o transistor bipolar. Eu não tenho. Eu tenho um transistor MOSFET. Eu tenho um diodo duplo aqui. Aqui eu tenho um diodo retificador. Aqui eu tenho um capacitor cerâmico. Eu tenho um LED, que é um diodo emissor de luz, né? Também é um diodo ali. Ele vai ser reconhecido como um diodo. Mas o interessante é que ele vai mostrar a tensão do LED. Tem um diodo Zener aqui também, ó, que eu falei para vocês. Peguei ele numa fonte ali. Ó. Eu tenho um indutor nesse padrãozinho aqui, né? Parecendo um resistor. E eu peguei um indutor aqui também, né? Uma bobina, né? No padrãozinho aí que vocês mais conhecem. E claro, os capacitores eletrolíticos, né? Esses aqui estão bons, tá? E eu peguei uns aqui com defeito de placa de vídeo, que também são capacitores eletrolíticos. Esses dois aqui que estão separadinhos aqui, eles estão com defeito e esse aqui está bom. E isso aqui é que a gente vai focar hoje, que vai ser a aula de hoje sobre placa de vídeo, vai ser sobre esses capacitores. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo diodo. Eu vou pegar aqui a nossa garrinha. Ah, ele tem uma perninha aqui também, eu esqueci de mostrar, ó, uma basezinha aqui, para você colocar ele em pé. Então aqui eu vou colocar o preto no 1 e eu vou colocar o vermelho aqui no 2, em sequência mesmo aqui, ó. Eu vou colocar já o verde aqui no 3, porque se eu precisar dele, ele já vai estar conectado. Pronto. Aí você coloca ele lá dentro, ó, tá vendo? Ele entrou lá nos 3, aí você puxa aqui pro lado, ó, ele vai prender
as ponteirinhas lá. E vamos lá, pessoal, vou ignorar o verde aqui por enquanto. A ordem dos pinos não importa, pessoal. Você pode colocar com a polaridade invertida, no 1 e no 3, no 2 e no 3, ou no 1 e no 2, tanto faz, tá? E ele consegue detectar perfeitamente qual componente que é, qual que é a função de cada pino, com precisão. Então aqui, ó, acoplei aqui na garrinha o diodo, e aí pra gente testar aqui, a gente coloca aqui no alto, na teclinha alto. E aí ele vai começar a testar aqui, só aguardar um pouquinho e ele já mostrou lá, ó. Identificou que é um diodo, aqui no pino 1 e no 2 ele vai mostrar o que está conectado em que, né? Então aqui no 1 a gente vê que está conectado o anodo e no 2 a gente vê que está conectado o catodo. E lá em cima ele vai mostrar os parâmetros do componente. Então lá você tem, ó, o VF, que é a queda de tensão, né, do diodo, tá 595 mV. A gente tem aqui o IR, 10 nanoampere, que é a corrente aqui, né, no momento aqui do teste, e a capacitância 10 picofarad. Essas abreviações aqui, pessoal, o VF, IR, de todos os componentes, a gente consegue encontrar aqui o que é. No manualzinho aqui mostra o que é. Por isso que eu falei para vocês que tem umas informações importantes aqui para a gente olhar. E vamos pegar aqui agora um transistor MOSFET. Esse aqui a gente consegue conectar direto lá, tá? Eu posso conectar os pinos aqui também, não tem problema, mas vamos conectar direto lá para vocês verem, ó. A gente tira aqui todas as ponteirinhas e a gente consegue colocar ele direto lá, ó. Olha lá, é só entrar lá dentro, ó. Puxou para o lado, apertou e dá um alto aqui de novo para testar. E aí é só aguardar uns instantes, mesma coisa. E aí, olha que interessante, pessoal. Ele vai marcar aqui pra gente todos os pinos, o que é, como eu falei. Então, no pino 1 tá o source, né, do MOSFET. O pino 2 tá o dreno. E o pino 3 tá o gate. E ele vai dar aqui pra gente as informações do MOSFET. E aqui no manualzinho eu vou mostrar para vocês aqui o que é cada informação daquela ali, ó. Vou para a parte em inglês aqui, né? Porque chinês eu não entendo nada. Então tá aqui, pessoal, nessa página aqui, ó. Field Effect Transistor FET, né? O MOSFET aqui embaixo. A gente vai ter aqui as siglas, né? Então aqui ó, a gente tem o primeiro aqui que é o VT, que é o que está mostrando lá, ó, VT 3.5 volts. Esse VT, Threshold Voltage, tá? Isso aqui seria tensão limite, tá? Seria a tensão para ele saturar, para ele fazer o chaveamento no caso, né? Então a gente tem o VT, a gente tem o CG aqui no caso, ó, gate capacitância, ó. Então a gente tem lá 1862 picofarad. A gente tem aqui o RDS, né, dando 0.1 ohms. O RDS no caso é a resistência entre o dreno e o source, né? E aqui tá falando pra gente, ó, Drain Source Resistance, é RDS. Quando o gate, ele acopla aqui e ele chaveia o dreno com o source, você vai ter uma resistência entre esses dois pinos. Então é a resistência de chaveamento do dreno com o source. Então a resistência é bem baixa, 0.1 ohms. A gente tem lá embaixo também aquele UF. O que é o UF? Vamos ver lá, ó. Farad Voltage Drop Off Protection Diode. Então ele é o que? É a queda de tensão do diodo de proteção. Ele é basicamente aquela mesma informação que a gente viu no diodo aqui, né, quando a gente mediu ele separado. É porque o MOSFET aqui ele tem esse diodo aqui dentro, ó, esse diodo de proteção dentro dele, tá vendo? Então isso aqui é a queda de tensão desse diodo, que aqui no caso tá 585 milivolts. A gente consegue pegar aqui a descrição de todas essas informações aqui direto na tabelinha aqui no manual. Então aqui a gente consegue tanto saber se o componente está funcionando, se ele não está com defeito, e a gente sabe até a função de cada pino, né? Na hora de você conectar ele no circuito ali, tá na dúvida onde é o gate, onde é o source, onde é o dreno. Então, isso aqui é muito show de bola. Aqui eu tenho um diodo duplo, que parece um transistor também, né? Eu vou colocar ele lá, dar um alto. Então, ele mostrou que o pino 1 é o anodo do primeiro diodo, o pino 3 é o anodo do segundo diodo, e o pino 2 é o catodo de ambos. E lá em cima a mesma coisa, ó, a queda de tensão, né, do diodo 1 e do diodo 2, 329 mV e 329 mV no outro também. Então aqui, mais uma vez, né, além de você saber que ele está funcionando, você sabe também a função de cada pino. Já que a gente está falando dos diodos aqui, eu vou pegar o diodo Zener aqui. O diodo Zener, pessoal, se a gente coloca ele aqui direto nos pinos aqui, na função de multitest, deixa eu pegar essas garrinhas aqui, eu vou pegar aqui de qualquer lado, ó. Beleza? Não vou olhar a polaridade, vou fazer igual o outro diodo, ó. E eu dou lá um alto, ele vai detectar como um diodo retificador. Ele não vai detectar como um Zener. Ah lá, mesma coisa, ó. Pino 2 anodo, pino 1 catodo.
vai mostrar a queda, a corrente e a capacitância, igual um diodo comum. E se eu inverter ele aqui, é a mesma coisa, né? Mesmo até porque um diodo Zener, ele é um diodo normal com uma pitadinha de sal a mais, né? A gente sabe que o diodo do normal, ele só conduz, né, do anodo pro catodo, né? Ao contrário, não. E o diodo Zener é a mesma coisa, porém o diodo Zener ele tem um limite de tensão na condução reversa. Se você estoura esse limite de tensão, ele vai conduzir reversamente também. No caso desse diodo Zener aqui, não vai dar para ver aqui porque acho que é muito pequeno, mas está escrito 18 nele ali. Então ele é um diodo Zener com uma tensão Zener de 18 volts. Ou seja, se eu aplicar uma tensão acima de 18 volts inversamente, né, do catodo para o anodo, ele vai conduzir. Claro que você tem limites de correntes, tem parâmetros ali que tem que se respeitar, senão você vai danificar o diodo, mas isso aqui não é o assunto do vídeo de hoje. Basicamente, para você testar um diodo Zener, você tem que injetar reversamente uma tensão, só que como o aparelhinho não sabe que tensão que é essa, e esses pinos aqui não trabalham com tensão alta, somente os pinos de baixo, que é o K e o AA que eu mostrei para vocês lá, ó, o diodo Zener, para você conseguir saber a tensão Zener dele, você tem que colocar nos pinos de baixo e respeitar o catodo e o anodo, aí aqui sim tem polaridade, beleza? Então aqui o que a gente vai fazer? Vou colocar o preto no catodo e o vermelho positivo no anodo. E se eu colocar aqui no diodo, ó, o diodo Zener, o catodo dele é onde está a pintinha preta. A pintinha preta ali é o catodo. Vou colocar o preto lá, ó, no catodo e o positivo aqui no anodo. Só que se eu colocar um alto aqui, ele não vai detectar o diodo Zener, ele vai dar como dispositivo desconhecido ou danificado. Olha lá, ó, desconhecido ou danificado. Para a gente medir a tensão Zener do diodo, a gente tem que ir lá naquela funçãozinha que eu falei para vocês. Ó, voltar aqui, a gente vem aqui no caixa de ferramentas e aí a gente vem aqui na opção, ó, diodo Zener. E descendo aqui no diodo Zener, ah lá, pessoal, ele já pegou ali a tensão Zener, ó, que é exatamente aí 18 volts. Claro que não é 18 volts redondinho, né? Mesmo até porque depende da temperatura do diodo. Vocês podem ver que se eu aqueço o diodo aqui com o meu dedo, ó, na verdade esfrio, porque ele já está bem quente aqui agora, né? Ele vai cair um pouquinho a tensão Zener, ó. E se eu deixo ele começar a aquecer, a tensão Zener vai subindo, ó. Então o diodo ele tem essa peculiaridade, tá? Ele vai ter variações aí de acordo com a temperatura, mas olha lá, cravando bonitinho ali nos 18 volts, que é o que diz ter aqui no diodo Zener. Então, se você não sabe qual que é a tensão do diodo Zener, não está escrito em cima dele, é aqueles que são bem pequenininhos e tal, você consegue saber a tensão Zener com esse aparelhozinho aqui. Enfim, e a gente consegue ver isso aqui, pessoal, na fonte assimétrica também. Aqui, ó, tô com a fonte assimétrica ligada aqui. Deixa eu já colocar ela aqui próximo, né, dos 18 volts. Vou colocar aqui 17 volts, ó. Ó, 17 volts. A corrente pode deixar em 300 mA mesmo, não tem problema. Vamos fazer uma condução reversa. Eu vou ligar aqui o positivo no catodo e o negativo no anodo. Então, ó, na condução reversa, ele não conduz. Afinal de contas, ele é um diodo, né? Vou dar um output aqui. Ó, eu já joguei 17 volts reversamente e não tem nenhuma condução. Tá? Ele não está conduzindo, porque está abaixo da tensão Zener, ó, 17 volts. Mas vamos começar a subir aqui essa tensão, ó, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 0.8, 0.9, 18. Então, acima de 18, ele já tem que começar a conduzir. Vamos começar a subir um pouquinho, 18.1, 18.2, ah lá, já começou a conduzir, ó. A corrente ali já mudando, ó. Vamos subir mais um pouquinho, vamos subir aqui para 18.3, olha lá, já começou a subir a corrente. Aí ele começou a conduzir reversamente, ó. Ó. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 19 volts, olha lá, já está pegando 15 mA já, tá vendo? Então aqui ele já está conduzindo reversamente. Eu não posso subir demais isso daqui, essa corrente, que ele vai começar a aquecer, né? Ele tem ali um limite de corrente, tem uns parâmetros internos tudo certinho, mas é basicamente isso. E daí, se eu vou descendo aqui, ele começa lá, ó, chegou em 18, já não está conduzindo mais. Então, abaixo de 18, ele não conduz reversamente. Então, é basicamente essa a peculiaridade do diodo Zener em comparação com o diodo normal, né? O diodo retificador normal. O diodo retificador normal, ele não conduz para o outro lado independente da tensão. Se ele conduzir para o outro lado é porque ele morreu. Se jogar muita tensão num diodo retificador normal, né, acima dos parâmetros operacionais dele, vai danificar e vai conduzir para os dois lados, mas aí ele danificou. Vamos pegar aqui agora o LED, né, porque também é um diodo, né, se trata também de um diodo. E vamos voltar aqui no menuzinho, ó, para o multitester de novo. O LED a gente também consegue conectar ele direto ali, vamos lá? Não estou olhando polaridade, coloquei no 1 e no 3. E olha que legal, galera, o LED, quando a gente coloca para testar, o LED vai começar a piscar, ó. Ó. Entregou pra gente.
Então ele detecta como um diodo também, é um diodo emissor de luz, né? O anodo no 1, cátodo no 3, e lá a gente tem a tensão do LED, ó, 2,6 volts. E mesma coisa, a corrente 8 nanoamperes e a capacitância 20 picofarads. O indutor, pessoal, todo mundo sabe que no multímetro, né, ele vai ser detectado uma resistência bem baixa. Mas aqui ele vai mostrar pra gente a indutância, né? Eu vou colocar aqui no pino 3 e no 1 também, e vamos dar um teste lá. Aí, ó. E aí a indutância dele aqui, 2,3 microhenry, né? Henry aí, no caso, é a unidade de medida aí dos indutores, né? E a resistência, 1,9 ohms, né? Como eu disse, uma resistência bem baixa. Então, mede tranquilamente. Lembrando que, pessoal, se você pegar um indutor fora do range de medição que ele suporta, ele vai ser reconhecido somente como uma resistência de 0 ohms, tá? Ele não vai medir a indutância. Então, o indutor ele tem que estar dentro do range. Tem aqui pra gente, ó. Então, a faixa de medição do indutor é de 10 microhenry até 1000 microhenry. Se sair fora desse range aqui, ele não vai medir. Ele vai medir como resistência. O próximo aqui, vou colocar no pino 1 e no 2 e vamos lá testar. A gente tem ali, ó, 0,19 milihenry. Aí no caso já não é micro mais, já é mili. Isso aqui é só unidade de medida, pessoal. É igual bytes, kbytes, megabytes, gigabytes, né? A gente sabe que 1000 kbytes, na verdade 1024, né? Mas eu estou arredondando. 1000 kbytes é 1 megabyte, 1000 megabytes é 1 gigabyte, é a mesma coisa, tá? Aqui ele só trocou de micro para mili. Então, no caso, 1000 microhenry é 1 milihenry. Então, a gente tem aqui 0,19 milihenry, que fazendo a conversão aí seria 190 microhenry, tá? Enfim, e a resistência dando 0,8 ohms. Então agora, pessoal, finalmente nós vamos chegar na parte dos capacitores. Eu imprimi duas imagenzinhas aqui para explicar para vocês. Então, dentro do capacitor, pessoal, do capacitor eletrolítico, no caso, esses aqui, ó, a gente vai ter o pino positivo, negativo, né? E lá dentro a gente vai ter um enrolo lá, né? Esse enrolo é basicamente isso daqui, pessoal. Uma camada, né? A armadura negativa. Vai ter a armadura positiva e a gente vai ter o dielétrico no meio. Esse dielétrico, ele é o separador, né? A gente chama de separador. É o que separa a armadura positiva da negativa para uma não encostar com a outra. E aqui a gente consegue ver isso aqui também, ó. A gente tem aqui, ó, a armadura negativa, a armadura positiva e a gente tem aqui o dielétrico no meio, que é o separador. E na ponta aqui também tem outro separador que é para a armadura positiva não encostar na carcaça, que é essa parte de alumínio aqui de fora, a capinha de alumínio aqui de fora, que também é um metal. Então a gente também tem um separador na parte de fora também. Tem esse separador para separar a armadura positiva da negativa para uma não encostar na outra, que se uma encostar na outra é a mesma coisa que você encostar esse pino com esse pino. Afinal de contas, um terminal que é o negativo vai conectado na armadura negativa e o pino positivo ele vai conectado na armadura positiva, né? Então, se você encostar uma armadura com a outra, é a mesma coisa que encostar um pino com o outro, é um curto. Então, a gente tem um separador, né, para separar essas duas armaduras. Basicamente isso. Quais que são as informações, os parâmetros, né, desse componente? Primeiramente, né, a capacitância, que vai medir ali em farad, né? Microfarad, milifarad, picofarad, enfim. A capacitância, no caso, é a capacidade do capacitor de armazenar energia. É como se fosse uma bateria, né? A bateria ela é medida ali em ampere-hora. Então, as baterias que vão ter mais ampere-hora ou miliampere-hora, apenas unidade de medida, como eu disse, elas vão ter mais capacidade de armazenar energia. As que têm menos capacidade de armazenar energia. Então, a gente tem a capacitância, que eu vou colocar aqui como cap. Fora a capacitância, a gente vai ter também o ESR, que é a resistência relativa em série, beleza? O que é o ESR, pessoal? Os terminais aqui, eles vão ter uma resistência entre um e outro. Só que essa resistência, a gente não consegue medir ela colocando um multímetro aqui, porque quando o capacitor está descarregado, ele tem uma resistência muito baixa, tá? Mas a partir do momento que ele começa a carregar, a resistência dele vai subindo e tendendo ao infinito. Essa resistência em série é basicamente o seguinte, ó. A gente tem aqui o capacitor. E a gente tem o terminal entrando aqui para dentro dele. Então aqui vai entrar a tensão positiva,
a negativa, e aí esse terminal ele vai conectar na armadura, a armadura vai enrolar toda aqui na frente, vai lá dentro, aí ela acaba aqui e vai ter outra que vai passar pertinho com o separador aqui e vai sair aqui no pino. Então você tem uma resistência nesse caminho até sair aqui. Só que essa resistência, como eu disse para vocês, ela varia de acordo com a carga que está no capacitor. Mas existe uma resistência aqui em série no componente. Que se essa resistência em série estiver alta, vou dar um exemplo aqui, a gente cortou esse pino aqui, ó, interrompeu esse pino aqui, interrompeu ele aqui, ou o negativo ou o positivo, né? E aqui, entre um e outro, a gente colocou um resistor. Um resistor de, sei lá, 20 ohms. Ou seja, você aumentou a resistência em série do componente. Logo, quando você aplicar uma tensão aqui nele, ele vai demorar muito mais para se carregar, porque essa resistência em série aqui vai ficar perdendo energia em forma de calor. E quando ele for descarregar, ele vai demorar muito mais para se descarregar também, dependendo da carga que está conectada nele, porque a resistência também vai ficar perdendo energia em forma de calor. Então o componente ele perde energia em forma de calor dentro dele mesmo. E isso atrasa o carregamento do capacitor e atrasa a descarga dele também. E o capacitor, a principal característica dele é o quê? É a capacidade de se carregar assim e de se descarregar assim também. Daí, se você aumenta a resistência em série do capacitor, acabou. Ele deixou de virar um capacitor. E aí ele já não serve de mais nada. Porque eu vou explicar essa função, como ela é importante num circuito eletrônico, por exemplo, no caso ali da placa de vídeo no VRM. O SR ali, no caso, ele é muito crítico. Então, o SR ele é a resistência em série do capacitor. Só que a gente tem um outro parâmetro também, que é o veloz. E esse veloz, que é o voltage loss, é muito difícil você pegar um dispositivo desse aqui que marca o voltage loss. Geralmente ele vai marcar a capacitância e o SR. Eu tenho um outro ali também que eu usava, né, antes de eu ter esse aqui, porque agora eu vou usar esse, mas eu tinha um outro ali que também marcava o loss com muita precisão, era o que eu sempre usei para checar isso. O voltage loss, basicamente, ele é uma fuga de corrente que a gente vai ter aqui, ó, entre a armadura positiva e a negativa. Ou seja, é uma deterioração que a gente tem do dielétrico, do separador, uma degradação que a gente tem nesse separador e ele já não separa com perfeição mais a armadura positiva da negativa. Você vai ter uma fugazinha de corrente de uma para outra. É como se você colocasse um resistor aqui, ó, entre o pino positivo e o negativo. Você colocasse um resistor aqui. Ele vai ficar comendo a energia do capacitor, né? Tanto a energia de carga dele, né? Quando ele está se descarregando, parte dessa energia que está sendo descarregada vai ser transformada em forma de calor. E quando ele está se carregando também, parte da energia de carregamento vai ser desperdiçada em forma de calor também nessa fuga entre as duas armaduras positiva e negativa. É basicamente isso. Então esse é o voltage loss. E o voltage loss ele acontece muito em capacitores de placa de vídeo, porque geralmente nas placas de vídeo os capacitores eles trabalham aqui, galera. Ó, aqui no caso usa capacitores de tântalo, né? Mas tem placas de vídeo que vão usar capacitores eletrolíticos aqui, inclusive é mais comum, né? E fica do lado das bobinas do VRM, que é um VRM que trabalha com correntes aí altíssimas, né? Uma GPU de uma placa de vídeo aí às vezes trabalha acima de 200 watts com uma tensão de 1 volt, 1.05 volts, ou seja, são correntes acima de 200 amperes, às vezes, correndo em todas as fases aqui do VRM de uma placa de vídeo. É isso mesmo, pessoal, tá? Correntes acima de 200 amperes. Então essa região aqui funciona muito quente. A própria PCB, ela perde muita energia em forma de calor. E, consequentemente, pelos capacitores ficar do lado das bobinas, eles recebem muito calor de tabela. Um ponto fraco dos capacitores eletrolíticos, né? São esses tipos de capacitores aqui, é a temperatura. A temperatura alta diminui muito a vida útil deles e degrada muito eles. Nas placas de vídeo, ao longo dos meses e anos de uso, esse dielétrico aqui ele se deteriora muito por conta da temperatura e também por conta de outros parâmetros também, né? Mas a temperatura é o mais crítico. E aí os capacitores eles começam a ficar com uma fuga interna cada vez mais alta, né? Que é o voltage loss. E aí a gente começa a perder energia internamente no capacitor entre o polo positivo e o negativo, basicamente isso. Nestes casos do voltage loss, às vezes o SR está normal. A resistência em série aqui, ó, ela está normal, está dando 0 ohms. Você não tem resistência de entrada em série, mas você tem fuga de corrente internamente entre o polo positivo e o negativo. O voltage loss ele não impacta muito no carregamento do capacitor. O capacitor ele consegue se carregar assim, ó, instantaneamente, porque o SR está ok. Claro que o consumo geral da placa de vídeo vai aumentar porque parte da energia que o VRM está
mandando para carregar o capacitor, ela vai ser perdida em forma de calor dentro do próprio capacitor, né? Mas ele se carrega normalmente. O problema é na hora que não tem tensão de carregamento nele, que é a hora que ele vai ter que usar a energia que está nele para alimentar o circuito. E aí ele vai se descarregar muito rápido e parte dessa carga vai ser desperdiçada, não vai ir para o circuito de fato, né? Vai ser transformada em calor dentro do componente. Então, às vezes, o capacitor ele se torna insuficiente para o circuito porque ele não vai fornecer toda a energia que o circuito precisou ali no caso. Ele vai se descarregar antes. Na placa de vídeo isso é muito crítico, galera. Por quê? Porque a placa de vídeo ela trabalha aqui com um VRM com várias fases, né? Essas fases elas trabalham intercalando, né? Sempre que o MOSFET dá um pulso na bobina aqui, essa bobina vai gerar uma tensão aqui na saída. Só que esse MOSFET para de dar esse pulso e aí vem o próximo, então elas ficam intercalando. E esses capacitores eles ficam todos ligados em paralelos na saída, né? Então toda vez que uma fase ela joga um pulso, todos os capacitores vão se carregar com esse pulso e consequentemente vai ser alimentado também aqui a GPU. Então esse pulso ele alimenta a GPU e carrega esses capacitores. Quando esse pulso ele se desliga, essa fase se desliga para a próxima ligar, nesse meio tempo entre uma desligar e a outra ligar, a GPU fica sem alimentação. Até a próxima mandar o pulso, você ficou ali uma fração ali de centésimos de segundos que não teve alimentação no chip. Eu tô falando assim centésimos de segundos, galera. Isso aqui trabalha com uma taxa de chaveamento de 300 kHz, às vezes até mais. Então o intervalo em que o chip fica sem alimentação da bobina é muito curto, tá? Eu não consigo nem mensurar aqui para vocês. Mas nesse intervalo, quem vai alimentar a GPU vai ser os capacitores. É a carga que tem dentro do capacitor é que vai manter a GPU energizada até a fase mandar o próximo pulso. Então, a fase parou de mandar o pulso para a próxima mandar. Então, nesse tempo em que não se tem tensão nenhuma do VRM no chip, os capacitores começam a usar a energia que eles armazenaram do pulso anterior, começam a se descarregar essa energia no chip. Eles vão se descarregando, até vir o pulso da próxima fase. Quando vem o pulso da próxima fase, esse pulso vai completar a carga de todos os capacitores e vai alimentar a GPU também. Então, é assim que funciona o ciclo. Só que quando esses capacitores estão com veloz muito alto, eles costumam se descarregar completamente antes da próxima fase mandar o pulso. Vai ter uma fração ali de tempo, né, em que a GPU vai ficar sem alimentação, ou vai dar um V-drop muito alto, a GPU ela se desliga, ela se desarma, ela para de funcionar, é quando a placa de vídeo ela perde o vídeo e dispara o fan. A GPU ali por uma fração de tempo ela ficou sem alimentação, ela se desligou. E às vezes a causa disso são os capacitores. Eu já perdi as contas de quantas placas de vídeo eu já fiz reparo, estava com esse sintoma de perder o vídeo e disparar o fan, e o problema era os capacitores. Nestes casos, né, desse problema ser o capacitor, é só quando você coloca a placa de vídeo em carga, quando você abre um jogo, alguma aplicação que vai ter um uso extremo da GPU, porque é a hora que vai puxar a corrente do VRM. Quando você está na área de trabalho, navegando na internet, o YouTube, isso não acontece, porque mesmo os capacitores com loss, eles ainda não se descarregam completamente antes do próximo pulso. Não acontece isso com a placa em idle. Então, se isso está acontecendo com a placa em idle, provavelmente não é os capacitores, beleza? Então, isso aí é uma forma de você saber se pode ser que seja os capacitores ou não. Mas nas placas de vídeo em que você abre um jogo, ela perde o vídeo e dispara o fan, pode checar os capacitores porque tem uma grande chance de ser eles o problema. Então, é basicamente isso. Então, a gente vai ter aqui o voltage loss, a gente vai ter o SR e a gente vai ter a capacitância do capacitor. E eu separei para vocês aqui 3 capacitores que eu tenho aqui, que 2, como eu falei para vocês, este e este aqui, estão com defeito. Isso foi tirado de placas de vídeo com defeito e esse aqui é um capacitor bom. Todos eles têm os mesmos parâmetros. São capacitores aí de 2,5 volts, como vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir ver, olha lá, 2,5 volts de 820 microfarads. E eu vou mostrar para vocês aqui agora no aparelho. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui os outros maiores aqui, que estão funcionando também perfeitamente. Galera, muito importante isso daqui. Nunca, jamais conecte capacitor carregado no medidor, porque você vai matar ele na hora. Inclusive teve um outro que eu perdi, não foi esse, claro, foi um outro mais básico. Sem querer eu descuidei e conectei um capacitor carregado, né? Era um capacitor de uma tensão bem alta. Eu conectei ele carregado lá no dispositivo e deu um estalo, o dispositivo morreu na hora. Então sempre certifique-se de que o capacitor está descarregado antes de conectar ele para fazer a medição. Como que eu sei se ele está descarregado? Você pode medir com o multímetro se ele está dando tensão aqui,
ou então simplesmente você fecha um curto aqui nos dois terminais que você vai descarregar ele, que é isso que eu sempre faço. Eu pego aqui uma chapinha de metal aqui, ó, e eu encosto nos dois pinos, que aí eu tenho certeza que eu descarreguei eles, ó, só por segurança. Então vamos testar aqui. Como esses aqui a perninha tá bem curtinha, eu vou ter que conectar os nossos terminaizinhos aqui. E também não precisa de respeitar a polaridade, tá, galera? Como vocês podem ver, ó, esse aqui é um capacitor de 250 volts de 100 microfarad. Mas vamos lá, conectei os pinos aqui, num terminal, no outro, a gente dá um alto lá, mesma coisa, ele vai começar a medir. Pronto. A capacitância, lá, marcou certinho, ó, 109 microfarad, então o capacitor está entregando uma capacitância ok. O voltage loss dele está 0,6%, o voltage loss baixíssimo, está excelente. E o SR também 0,21 ohms, tá excelente também. Então isso aqui é um capacitor em perfeito estado. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o voltage loss, né? Quem mexe com isso aí já deve ter reparado, né? Quando você carrega um capacitor, por exemplo, eu carrego ele com 20 volts. Depois que ele já está carregado com esses 20 volts, se eu deixo ele parado e depois de um tempo eu voltar aqui e medir, a tensão aqui não vai estar 20 volts mais, vai estar um pouco mais baixa. Por quê? Ele já se descarregou um pouco. Então todo capacitor ele vai ter um loss mínimo de fábrica, tá? Nenhum deles é 100% zerado essa fuga interna. Sempre vai ter uma fuguinha. O negócio é quando essa fuga está alta demais. Mas todos eles se descarregam sozinho com o tempo, tem uma fuguinha interna. No caso desse ali, vocês puderam ver que é um loss de 0,6%. Né? Isso aqui é o suficiente para ir descarregando o capacitor aqui só dele ficar parado. Vamos para o próximo aqui? O próximo aqui já tem uma capacitância bem mais alta. Ó. 2.200 microfarad contra 100 desse aqui. E por que que esse aqui ele é maior do que esse, se esse aqui tem mais capacitância? Porque esse aqui trabalha com tensão mais alta. O isolamento interno dele é mais robusto, por isso que ele é maior, 250 volts. Esse aqui ele já trabalha com 10 volts só. O isolamento dele aí consegue isolar só até 10 volts. Acima disso você vai danificar esse capacitor. Como ele tem um isolamento menos robusto, né? Ele ocupa menos espaço, então o espaço todo que está aqui dentro praticamente é só para capacitância. Por isso que ele tem mais capacitância mesmo sendo menor, tá? Estou falando isso daqui porque eu já recebi algumas perguntas sobre isso aí também, beleza? Então esse aqui tem 2.200 microfarad. Vamos lá? Mesma coisa, ó. Conectei. Pronto. Então aqui, galera, ó, ele marcou aqui pra gente capacitância 2,45. Eu sei, nossa, mas deu 2,45, não era 2.200? Sim, só que aqui ele foi para a escala de milifarad, ele já não está em micro mais. É o esquema que eu falei para vocês, de megabyte, gigabyte, né? No caso, 1.000 microfarad é 1 milifarad. Então, como a gente tem 2,45 milifarad, isso aqui, convertendo para micro, daria 2.450 microfarad. Então ele entregou uma capacitância até maior do que diz ter aqui na carcaça, tá? O loss dele já está um pouquinho mais alto do que o do outro, ó, 1,6% de loss. Mas ainda assim é um loss super tranquilo, bem baixo. Isso aqui não iria atrapalhar em nada no funcionamento do capacitor. Está dentro da tolerância. E o SR desse aqui está excelente, 0,04 ohms. Tem uma tabelinha na internet aí, pessoal, de SR, né? Os SRs ideais para cada valor de capacitância dos capacitores, né? Então esse capacitor aqui também está perfeito, sem nenhum problema. Então aqui, antes da gente ir para os outros capacitores com problema aqui, né, da placa de vídeo, só para finalizar, vamos pegar o capacitorzinho cerâmico aqui. Os capacitores cerâmicos eles não têm polaridade, positivo e negativo, tanto faz o lado. É um capacitorzinho cerâmico aqui, o 104. Não sei qual que é a capacitância dele, a gente vai descobrir ele agora. Conectar aqui, ó. Mesmo esquema, ó. Abracei aqui, aí abracei o outro. Vamos dar um alto. Aí, ó. Então, aqui a capacitância dele deu 86,5 nanofarad. Isso aí está abaixo do micro, então é a capacitância bem baixinha. A finalidade desses capacitores no circuito é um pouco diferente das que eu expliquei aqui dos outros, tá? Isso aqui tem outra finalidade, mas leu aí tranquilamente. Então agora vamos lá nos capacitores aqui com defeito. Primeiro, eu vou pegar o capacitor que está bom, que é esse aqui da direita. Ó, conectei ele. Olha lá, e como vocês podem ver, ó, ele está entregando 696 microfarad. Vocês falam assim, pô, mas ele não tinha que entregar 820? Pessoal, tinha que entregar 820, mas ele está entregando um pouco menos. Por quê? Como eu disse, os capacitores na placa de vídeo, eles trabalham aí com estresse muito alto.
né? E os capacitores eletrolíticos, eles têm vida útil em horas. Então, ele já está com a capacitância ali um pouco cansadinha, mas não interfere no funcionamento dele, né? 696 microfarad ele não vai impedir da placa de vídeo funcionar, vai funcionar sem nenhum problema. Mesmo até porque não tem só esse lá, tem um monte em paralelo. O mais importante aqui pra gente é o loss e o SR, ó. O loss tá ok, ó, dando 1% só, bem baixo, e o SR também bem baixo. Então, esse capacitor aqui daria para ser usado numa placa de vídeo perfeitamente, mesmo não estando entregando toda a sua capacitância. Então, ele é um capacitor bom. Agora, vamos pegar os com defeito? Eu tenho dois aqui, né? Vou pegar esse aqui primeiro. Esse aqui, pessoal, ele tá com a capacitância muito baixa. Ele tá com o SR e o loss ok, mas ele tá com a capacitância muito baixa. Olha lá, tá vendo? Ó? Ele tá dando 1,6% de loss. Pessoal, antes que vocês perguntem aí qual que é o loss que eu tenho que trocar o capacitor, eu coloco 4%. Acima de 4% eu troco. Mas isso aí é um parâmetro meu, tá? Isso eu não li em nenhum lugar, não se tem essas informações, tá? As placas de vídeo que eu peguei com esses problemas de se desligar, né, perder o vídeo e disparar o fan por conta dos capacitores, geralmente os capacitores estavam com o loss acima de 4%, batendo 7, 6, 8, mas os que estavam com 4%, todas que eu peguei que estavam com loss em 4%, as placas funcionavam normal. Então, eu coloco ali uma linha tênue até 4%. Então, 1,6% tá ok. O SR também tá excelente, só que a capacitância dele tá baixa. Se você for colocar esse capacitor num circuito contando com os 820 microfarad dele, ele não vai te entregar os 820 microfarad. Então, daria para usar esse capacitor aqui ainda, mas você teria que usar ele como um capacitor de 450 microfarad. Então, esse é o problema dele, é a capacitância. Ele já tá bem cansadinho, né? É um capacitorzinho bem idoso aí. Então agora, pessoal, faltou só o último aqui, que esse aqui sim, a gente tá com um loss aqui escroto. Isso eu tirei de uma GTX, acho que foi uma 2070, se eu não me engano. Dá um alto? Tô testando, ó. Olha lá o loss. Olha para vocês verem que ele está entregando uma capacitância ok, ó. Ele está 842 microfarad, então ele está dentro da capacitância dele ali, que é 820. E o SR também está excelente, ó, 0,05 ohms. Mas olha o loss dele, pessoal, dando 8% de loss. Então, isso aqui é um capacitor que já não dá para ser usado em placa de vídeo. Ele está com uma fuga interna, né, muito alta, que é o esqueminha que eu falei para vocês aqui, né? A fuga entre a camada positiva com a negativa está muito alta. Provavelmente o dielétrico dele aqui, o separador, já está bem degradado. Então, assim, mesmo ele estando com a capacitância maior do que aquele outro, né, que é o que está bom, que eu mostrei para vocês, estava dando 690 microfarad, só que o que está com 690 microfarad com a capacitância menor do que esse, tá melhor do que ele. Tá bom e esse aqui tá ruim. E ele não tá estufado nem nada, pessoal. Ó, tá perfeitinho. Ó. Tem gente que acha que o capacitor tá ruim só quando ele estufa. Quando ele estufa é porque ele já foi pro caralho. Ele já não tem mais porra nenhuma. Mas isso aqui já é um capacitor que não presta para ser usado. Ele tá ruim. Um capacitor com 8% de loss, esquece, tá? Não dá para ser usado. Pelo menos não em placa de vídeo. Esses aparelhozinhos, eles são muito importantes, pessoal. Muito importantes, principalmente para capacitor. Sim, 90% da função que eu tenho para eles é olhar capacitor, beleza? Para eu que mexo com placa de vídeo, né? Quem mexe com outros tipos de circuito aí, fonte chaveada e tal, aí as outras funções ali de medir MOSFET e tal, também são bem interessantes. Mas para mim aqui, o capacitor aqui é o primordial. Que essa informação aqui do loss aqui pra gente, o SR, é excelente. Porque se você pega no multímetro ali, ó, vou ligar aqui o multímetro, vou colocar na escala de capacitância, o multímetro ele só vai entregar para você somente a capacitância. Vou encostar aqui um pino no outro, olha lá, espera um pouquinho, ó, e ele vai entregar pra gente lá, vamos ver. Aí, ó, ele tá dando bem alto ainda, inclusive, ó lá, o multímetro tá marcando até um pouco errado, ó. Ele tá dando que tá com 1150 microfarad, né? No caso, 1,1 milifarad. Você pega um capacitor desse aqui e coloca no multímetro, nossa, o capacitor tá excelente, né? Fala, nossa, o capacitor tá excelente, tá funcionando. Aí você pega ele e coloca como se ele tivesse bom. Então, com o multímetro não tem como saber. E como vocês podem ver, o multímetro nem tem parâmetro de precisão para isso daqui. Marcou ali acima de 1000 microfarad, né? E a gente viu aqui que ele tá dando 842. Então, isso aqui é muito mais preciso, né? Então, pessoal, isso aqui engana muito, né? Porque se você pega um capacitor desse aqui que tá dando 8% de loss, e você coloca ele no multímetro, o multímetro marcou ele a capacitância ok, você acha que tá bom e não tá. A capacitância não é assim, definitivamente, ela não é tudo no capacitor. Você tem outros parâmetros mais importantes para olhar para saber se ele realmente tá bom e que a gente não consegue ver com multímetro e com aparelhozinhos convencionais também. Igual o outro aparelhozinho que eu tenho mesmo, que não mede o loss, ele também ia marcar o SR ok e ia marcar a capacitância ok.
o loss está alto. Aí você coloca esse capacitor lá no circuito, a placa de vídeo fica desligando, perdendo o vídeo, disparando o fan, e você fica, mas eu já olhei capacitor, já olhei isso, já olhei aquilo, e é o capacitor. Então, isso daqui é uma ferramenta incrível, tá? Indispensável na bancada de quem mexe com isso. Agora, para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês a parte de osciloscópio, tá? E o gerador de frequência. Só para a gente finalizar aqui o vídeo, que também são duas funçõezinhas bem legais. Por exemplo, aqui na placa de vídeo, checar o funcionamento das fases de alimentação, ver se todas as fases estão funcionando, como é que está o sinal de alta e de baixa dos MOSFETs, né? Checar se está vindo o sinal de PWM do controlador PWM para os drivers aqui que controlam os MOSFETs. A gente consegue ver isso tudo com o osciloscópio, né? Inclusive, tem que se usar o osciloscópio para ver essas informações, né? Eu vou energizar a placa de vídeo aqui, né? O PCB dela está perfeito, o circuito eletrônico está perfeito, mas ela está sem chip gráficos e sem chip de memória. Mas dá para a gente usar ela aqui para mostrar para vocês aqui o funcionamento das fases. Então aqui, pessoal, a gente vai usar a ponteirinha de osciloscópio agora. E aqui na ponteira do osciloscópio, a gente tem essa garrinha aqui que é para a gente prender em pontos específicos no circuito, e se a gente puxar aqui, a gente tem a pontinha agulha a que eu vou usar. E aqui a gente conecta aqui na parte de DSO. Vou deixar ele em pé aqui. Aqui no molde ele já troca de uma para outra. Ó. Osciloscópio, gerador de sinal e o testador de componente. Mas eu posso voltar aqui no Power também e trocar aqui no menu. Então eu vou aqui no osciloscópio, vou dar um OK. O osciloscópio que ele tem é um osciloscópio com uma taxa de amostragem aqui de 48 megasamples, né? E ele é um osciloscópio de 10 MHz. Assim, para a placa de vídeo, isso é mais que o suficiente para estar fazendo aqui as leituras. Ele não é um osciloscópio tão avançado que vai ter aí funções quanto um osciloscópio de bancada profissional aí, mas as funções básicas e que são as que a gente precisa, ele tem, tá? E funciona com perfeição. Então aqui é o seguinte, pessoal, quando a gente aperta o Mode e segura, ele vai abrir aqui o menuzinho com os parâmetros de configuração, né? As informações que você quer que seja exibida na tela, qual vai ser o padrão de funcionamento dele no momento, né? Você tem aqui 4 abas, e em cada aba você tem as configurações ali da aba. Então, basicamente, na setinha para baixo e para cima, você troca as funções da aba. Na setinha direita e esquerda, você troca a própria aba. E para você trocar as opções é apertando OK. Então, aqui no coupling, aqui em cima, corrente contínua ou alternada. Aqui a gente vai estar medindo um circuito em corrente contínua, né? Então a gente vai colocar aqui DC, que já está marcado, mas se eu quiser o AC, vou medir, por exemplo, aqui uma tensão da tomada. Então eu tenho que trocar para o AC. Aqui eu vou trocar a configuração da probe, da ponteira. Eu vou querer ela em 1x ou em 10x, né? O que seria isso, pessoal? Quando eu coloco em 1x, ele vai ler a tensão real que está chegando na ponteira. Só que se eu preciso de medir tensões mais altas, o exemplo que eu dei aqui da tomada, né, 240 volts, 120 volts, eu não posso ligar direto na 1x, porque eu vou danificar o osciloscópio. Isso é uma tensão de entrada muito alta para o microcontrolador dele. Então, o que eu tenho que fazer aqui é jogar para a escala de 10x na ponteira. Essa escala de 10x ela vai reduzir essa tensão. Basicamente isso. Meio que tem um resistor aqui dentro que você joga para o lado, ele vai ficar com a resistência bem mais alta, e eu jogo para 1x, ele vai ficar com a resistência bem mais baixa. Então eu jogo para 10x, eu vou limitar a tensão, né, que vai entrar no osciloscópio. Só que eu limitando essa tensão que vai entrar no osciloscópio, o osciloscópio vai medir uma tensão errada aqui. Então, para ele fazer o cálculo de 10x da ponteira ali, exibir a tensão correta aqui, eu tenho que trocar para 10x aqui também. Mas o que faz a proteção de fato é você trocar a chavinha na ponteira. Se eu deixo em 10x aqui no menu, mas eu deixo em 1x na ponteira e conecto lá na tomada, eu mato o dispositivo do mesmo jeito. Então, é a ponteira que manda. Aqui é só para fazer o cálculo para te mostrar a informação correta na tela. Então, eu, por via de regra, eu sempre uso na escala de 10x para fazer tudo que eu faço. E na escala de 10x pega até menos ruído, o sinal fica até mais limpo. Então, recomendo vocês usarem na escala de 10x. Aqui no mode embaixo é o trigger, como você quer trigar a onda. Se vocês não sabem o que é o trigger, dá uma pesquisadinha na internet que vocês vão encontrar facilmente, aí tem diversos vídeos sobre isso. Então, o trigger aqui eu tenho ele no modo normal, no modo automático, no modo single. Ele está no modo automático na função de rising, né? Quando a onda está subindo é que ele está trigando, mas eu tenho também aqui o falling, se eu quiser, que é quando a onda está descendo. Então aqui já está configuradinho o meu padrão que eu quero aqui, vou passar para o lado aqui, e esse param aqui são parâmetros, e eu marco aqui o que eu quero que seja exibido na tela ali em tempo real, tá? Então o que eu marquei para ser exibido na tela é o que? É a frequência do ciclo, o DUT mais e o DUT menos, que é o DUT cycle. Coloquei para mostrar aqui o VPP, a tensão pico a pico, tensão RMS e a tensão média, o AVG.
Só isso que eu coloquei para mostrar na tela ali em tempo real pra gente. E aqui são as imagens. Quando eu tiro o print da tela ali, né, da onda no momento, ela fica salva aqui. Como eu posso também, como eu disse, pegar essas imagens e enviar para o computador lá pelo cabo USB. Tive no mode de volta. E aqui, pessoal, na tela principal, nas setinhas, a gente também tem algumas outras funções, né? Aqui em cima, como vocês podem ver, ó, a gente tem aqui o tempo por divisão, que no momento aqui está 500 microsegundos, ou seja, o que é a divisão? São esses quadradinhos aqui no fundo, tá vendo? Cada quadradinho desse aqui é uma divisão. Na horizontal, a gente tem o tempo e na vertical a gente tem a tensão. Então, cada quadradinho desse aqui, quando você salta ele aqui, ó, na horizontal, cada quadradinho representa 500 microsegundos. Aqui embaixo a gente tem a tensão, ó, 5 volts, que é 5 volts por divisão. Então, cada quadradinho desse aqui que você sobe representa 5 volts. Aqui no meio a gente tem o trigger, que a gente configurou lá no menu anterior. Consegue fazer o ajuste aqui do trigger, ó, na setinha verdinha aqui, apertando o OK no meio. Quando a gente aperta o OK aqui no meio, ele vai trocar lá em cima, ó, porque ele está ativo a função volts por divisão e tempo por divisão. Então, do jeito que está aqui, se eu aperto a setinha para cima, ele vai trocar aqui a tensão por divisão, os volts por divisão, ó, 10 volts por divisão, 20 volts por divisão, ou seja, no caso aqui agora, cada quadradinho vai representar 20 volts. E eu posso descer também, ó, 5, 2, 1, 500 milivolts, 200 milivolts, 100 milivolts por divisão, enfim, tá? Eu deixo em 5 que para a placa de vídeo é um padrão ok, né? A placa de vídeo trabalha ali com 12 volts ali no VRM cada pulso, então 5 fica ok. E a setinha para a direita e para a esquerda eu vou mudar o tempo, tá? Então tá 500 microsegundos, se eu aperto para frente, ó, eu desço para 200 microsegundos. Se eu aperto de novo, eu desço para 100 microsegundos. Mais uma vez, eu desci para 50 microsegundos, 20 microsegundos, 10 microsegundos, 5, 2, 1. E aí já foi para casa de nanosegundos, ó, 500 nanosegundos. Mas aí eu vou voltar aqui e vou deixar aqui em 100 microsegundos. Então, quanto mais eu volto aqui, mais eu aumento o tempo. E quanto mais eu venho aqui, mais eu diminuo o tempo. E se eu aperto OK aqui no meio, eu vou trocar lá em cima para eu ajustar a posição que vai partir aqui a onda. Olha lá, a setinha aqui mostrou a setinha da onda, que é a setinha azul da esquerda. Então eu desço para baixo e para cima, eu jogo a onda mais para baixo, ó. Ou eu reposiciono ela mais para cima. Vou deixar ela mais aqui embaixo, aqui, ó, partindo daqui. E se eu aperto de novo, ele vai trocar para a setinha verde. Então aqui eu estou fazendo um ajuste do trigger, que é a setinha verde do lado direito. Ó. Eu posso colocar o trigger para ele pegar um pouquinho para cima, um pouquinho mais para baixo, ó, com 5 volts. Ó. Trigar com 4 volts, com 5 volts, 3 volts, enfim. Vou deixar aqui em 0, porque ele já está com o trigger automático ali. Então, basicamente é isso daí, pessoal. E agora vamos fazer aqui o teste, de fato, né? Eu vou energizar aqui a placa de vídeo. A fonte assimétrica está desligada. Acabei de ligar. O circuito da placa de vídeo está energizado. Como a gente não tem GPU nem chip de memória, o consumo fica bem baixinho mesmo, é normal. E aqui a gente belisca a garrinha jacaré, né? Em algum ponto negativo aqui da placa de vídeo. Geralmente eu coloco na carcaça, mas isso aqui tá muito pequenininho, ó. Para eu colocar na carcaça ele não vai dar espaço. Por isso que na outra ponteirinha minha aqui eu até aumentei esse fio. Eu coloquei um outro aqui maior, tá vendo? Eu vou encostar aqui, ó, nesse pininho aqui, ó, negativo aqui da própria PCB, que eu consigo mostrar para vocês. Eu vou até colocar nenhum aqui embaixo para não atrapalhar a visualização ali. E aí vamos pegar aqui na primeira fase, a gente já teve medição lá, ó, no osciloscópio. Só que como vocês podem ver, o tempo por divisão ele tá meio errado. Se eu aperto aqui o automático aqui embaixo, galera, ó, ele vai fazer o ajuste automático de acordo com o sinal que ele está recebendo. Ah lá que maravilha. Já ajustou pra gente, ó, o tempo por divisão. Os volts por divisão ficou 5 mesmo, como eu falei, para a placa de vídeo é o ideal. Agora o tempo desceu para 2 microsegundos, tá vendo? Eu posso manualmente aumentar isso daqui, ó. Aí eu vou ver, ah lá, um pouquinho mais ampliado. Como eu posso também ver um pouquinho mais curtinho, né? Então eu vou deixar assim. E o que isso aqui representa pra gente? Quando o sinal está lá embaixo, ele está em 0 volts. Quando ele está lá em cima, ele está numa tensão específica. E essa tensão, como eu falei para vocês, né, mostra aqui pra gente, ó, tensão de pico a pico, né? Então a tensão de 12,8 volts, esse pulso, né? O pico que ele chega aqui é 12,8 volts. E quando ele está lá embaixo, ele está em 0 volts. Como eu disse para você, a bobina fica pulsando, ó. Pulsa, 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 pulsa. Então toda hora que esse pulso está aqui embaixo, é quando essa bobina está desligada. E é a hora que o capacitor é que vai agir, e nesse tempinho aqui é o capacitor que mantém o circuito energizado. Então aí você tem a frequência de chaveamento, ó, 295 kHz. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, mas é aqui, ó. Tensão de pico a pico 12,8 volts, frequência 295 kHz, são
quase 300 mil chaveamentos por segundo, né? A gente tem o Dutch Cycle. O que é o Dutch Cycle? Ó, o Dutch Cycle mais está 5 quase 6%. E o Dutch Cycle menos 94,6%. O ciclo ele vai de 0 a 100%. Então, em 5,7%, quase 6% do tempo, você tem o pulso, né? Você tem uma tensão ali. E 94% do tempo ali, você tem nada, tá desligado. Então, é basicamente isso daí. Então, você tem ali a tensão média lá, 800 milivolts, que é mais ou menos o VCore que a gente tem na saída da bobina ali agora. E é basicamente isso daí, pessoal. Então, para a gente fazer medições aqui nas placas de vídeo, isso aqui é mais do que suficiente, tá? Para checar funcionamento do VRM, eu posso aumentar aqui os volts por divisão. Olha, eu coloquei 10 volts por divisão, aí você pode ver que encurtou ali, ó. Como eu posso colocar também menos volts por divisão, ó. Olha lá. Coloquei agora para mostrar 2 volts por divisão. E aí o que aconteceu? Foi que ultrapassou até a tela. Aí, ó, tive que descer um pouquinho a onda. Ocupou quase a tela toda. Agora, vamos pegar a medição aqui direto no MOSFET, ó. Vou pegar aqui, ó, no gate do MOSFET de alta. Olha lá. O mesmo pulso que a gente tem na bobina. E eu posso pegar aqui também no gate do MOSFET de baixo. Isso aqui é um MOSFET duplo, tá, pessoal? Ele já é MOSFET de alta e de baixo no mesmo componente. Aí no MOSFET aqui de baixo, eu vou pegar nesse de baixo aqui que não tem bobina na frente, fica mais fácil. Olha lá, ó. Não tá nem trigando a onda. Eu tenho que jogar o trigger ali pra baixo. Aqui, ó. Vamos lá jogar o trigger ali pra baixo. Aqui, ó. Pronto. Triguei o sinal. Como você pode ver, a tensão de pico a pico dele é mais baixa. Então, posso subir os volts por divisão também aqui agora. Aí, ó. Já o MOSFET de baixa, a maior parte do tempo do ciclo ele fica ativo. E a menor parte do tempo do ciclo ele está inativo. Se tivesse outro canal nesse osciloscópio, você coloca a onda aqui de alta em cima da de baixa, a de alta o pulso vai vir exatamente quando o de baixo cai, né? Vai ficar exatamente aqui sincronizadinho uma com a outra ali. A gente consegue pegar também aqui, ó, o funcionamento do driver, ó. Os drivers que são os que controlam os MOSFETs, né? Eles que geram aí sinal de gate de alto e de baixo para os MOSFETs, né? Se eu venho aqui no driver, o pino 1 do driver que é o sinal de PWM, né? Que vem lá do controlador PWM. Então, se eu pego aqui, ó, no pino 1 do driver, deixa eu ver aqui. Na verdade, não é o pino 1 não, tá? É o pino 2. Falei errado aqui, ó. Se eu pego no pino 2, eu tenho um sinal PWM que vem lá do controlador PWM, ó. É um sinal de 5 volts, ó, volta de pico a pico, que vem direto do controlador PWM. Então aqui eu consigo ver se o controlador PWM se ele está mandando modulação para o drive. Às vezes aqui você tem uma fase que não está funcionando, não tem pulso lá na bobina, mas aí você tem que investigar para trás o porquê que não tem um pulso, né? Se é o controlador PWM que não está mandando, né? Ou se o driver está recebendo esse pulso igual ele está recebendo aqui, ó, do controlador PWM, mas ele não está gerenciando os MOSFETs. Então você consegue investigar aqui com o osciloscópio. Para a placa de vídeo, isso aqui poxa, excelente, é um aparelhinho incrível, tá? Que já deu para vocês verem, eu vou desligar a placa de vídeo, que agora só para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar o gerador de frequência. O gerador de frequência, em vez dele receber, né, um sinal, ele vai enviar um sinal. Então a gente troca aqui a ponteira, ó, eu coloco ela aqui no DDS, aqui, no do meio, vou voltar e vou colocar no modo gerador de sinal. E aqui eu vou gerar um sinal, uma modulação aqui na saída. E não é uma modulação fixa, é uma modulação que eu escolho como que eu quero. Aqui, ó, eu escolho a amplitude dela, ó, 3 volts. Eu posso escolher o ciclo de trabalho dela, que é o Dutch Cycle, né? A proporção de tempo que vai ficar ativo ou desativo o pulso, né? 50%, que está de padrão, e a frequência. Aqui marca em Hz, né? Mas se eu coloco, por exemplo, 1000 Hz, é 1 kHz, né? Eu posso trocar a frequência. O legal é que eu posso trocar diretamente pelas casinhas, ó. Ó. Tá vendo? 1001 Hz, 1002 Hz, 1003. Ou então eu posso trocar aqui e saltar uma casinha decimal, ó, 1010, 1020. Ou já trocar aqui, ó, de 1000 para 2000. Posso trocar, fazer o que eu quiser. Eu vou deixar aqui em 1 kHz mesmo, que são 1000 Hz. Vou deixar assim por enquanto. O ciclo de trabalho a gente não consegue trocar ele na onda senoidal, obviamente. A onda senoidal, o Dutch Cycle dela padrão é 50%. É 50% do tempo lá em cima e 50% do tempo lá embaixo. Mas se eu trocar aqui o tipo da onda, vamos trocar aqui, ó. Tá na onda senoidal, eu vou trocar aqui para a onda quadrada. Na onda quadrada, sim, eu já consigo trocar o ciclo de trabalho, ó. Sair, por exemplo, de 50% para 60%. Né? Vou mostrar isso para vocês ali. Eu tenho onda dente de serra, meia onda, onda completa, onda de degrau, onda reversa, índice acima, índice decrescente, corrente contínua, multi-áudio, pulso sync,
ondas de Lorentz, voltou na onda senoidal. Então são todos esses tipos de ondas que eu posso gerar com esse camaradinha. A amplitude é a tensão desse sinal. Ó, 2.7, 2.5 volts, né? Vai ser a tensão de pico, no caso, né? O máximo que eu consigo gerar aqui é com 3 volts, tá? Vamos começar aqui com essa onda senoidal? Para eu medir isso aqui, eu tenho que ter um outro osciloscópio, tá, pessoal? Que foi o lance que eu falei para vocês, né? Ele está enviando esse sinal. Eu vou pegar o meu outro osciloscópio que eu tenho aqui, é o modelinho 1013, como eu falei, né? Eu vou conectar o negativo no negativo, aqui, ó. Vou pegar desse aqui e eu vou beliscar uma na outra aqui, ó, na ponteirinha aqui da frente, ó. Pronto. Aqui eu tenho que trocar a ponteira para um X, tá? Esqueci de falar, deixa eu trocar a ponteira para um X aqui. Lá no receptor pode ficar em 10x, mas na que envia tem que estar... Vou em Ctrl aqui, deixa eu dar um Alt 7. Ah lá. Tem uma onda senoidal ali, com uma tensão de pico aqui de quase 3 volts, né? Então aqui, ó, eu consigo ver os dois ao mesmo tempo. O que está gerando e o que está recebendo. Esse está gerando, esse está recebendo. E como a gente pode ver, ó, a frequência 1 kHz lá embaixo. Ó, 1 kHz, que é os 1000 Hz que eu deixei lá, né? Ó, o Duty Cycle 50%. Olha o Duty Cycle aqui quanto que tá. Duty. Ó, 50% no Dutch mais e no Dutch menos. Daí eu posso também aqui trocar, ó, a tensão por divisão. Mesma coisa que eu faço no outro, eu faço aqui. Só que esse aqui é touch, né, ó. Uma senoide perfeitinho. Então ele gera o sinal pra gente aqui bonitinho, né? Vamos trocar aqui essa onda. Olha lá. Senoide, onda quadrada, onda dente de serra, ó. Tá vendo? Meia onda, a onda completa, onda de degrau, onda reversa, onda acima, ó. Perfeição. Vendo? Índice decrescente. Aí. Corrente contínua, é uma tensão de 3 volts ali com 0 Hz, né? Tá ligado direto com 3 volts. Perfeito, pessoal, tá? Isso aí. Aí voltou para senoide para onda quadrada. Daí na onda quadrada aqui eu só vou mostrar para vocês a questão do Duty Cycle. A frequência eu posso mudar por aqui. Vamos lá mudar a frequência? Eu vou mudar aqui de 1 kHz, né, 1000 Hz para 2, ó. Na hora que eu mudo, olha como que já encurtou. O tempo do ciclo muda, né? Obviamente, ó. 2 kHz e marca lá embaixo certinho, ó. 2 kHz lá embaixo, ó. Tá vendo? Vou colocar 3 agora, ó. Ó, 3, ó lá. Trocou para 3, ó. Já ficou mais curtinho, tá vendo? Então, perfeito. Vou deixar em 1 aqui mesmo. E agora vamos mexer no ciclo de trabalho, o Duty Cycle. Vamos subir para 60%. Olha a onda começando a encurtar, ó. Agora está em 90% lá, ó, o Duty Cycle, ó. 90% do tempo agora eu tenho um pulso ativo e só 10% inativo. Se eu começar a diminuir esse Duty Cycle, ó, mesma coisa. Aí agora eu tenho 20% do tempo só do ciclo ativo e os outros 80% inativo. Olha lá, certinho, ó, 80% inativo, 20% ativo. O mesmo Duty Cycle que está lá. Tá vendo? 20% só do tempo ativo. Então vou colocar em 50% de novo e agora aqui só a amplitude, né? Eu posso diminuir também, olha lá. Olha o sinal descendo, ó. Agora que eu tô com 1,5 volt, metade, né, de 3. Então é isso daí, pessoal. Perfeito, funciona muito bem, né? A gente consegue usar esse sinal que ele gera para testar algum circuito, algum controlador PWM ali, algum circuito que você está fazendo algum protótipo ali em Arduino e tal, esses geradores de sinais aí, a gente consegue fazer vários testes, tá? Aqui não tem mais nada para mostrar agora. Produtozinho incrível, ensinei várias coisas aí do capacitor, apresentei o produto e agora creio que já não falta mais nada para mostrar para vocês. E claro, se vocês quiserem adquirir esse produto incrível, vou estar deixando na descrição aí o link de compra. Não é um produto tão caro, pelo que ele oferece, o valor tá excelente. Se vocês tiverem interesse aí, ó, tá tudo na descrição. Fechou, pessoal? Não se esqueça de deixar o like aí pra gente, deixar a sua inscrição se você ainda não for inscrito para acompanhar os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Também não se esqueça de passar lá nas minhas redes sociais aí, no Instagram lá, deixar aquele follow lá para fortalecer a gente. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Fui! Bota mais a mão na câmera. Isso já ficou lá em 2022, né, gente?